Ilcinho! Ilcinho! E aí, senhores, como que vocês estão? Firmeza total? Antes de começar, porque é 00:04 e o Guerreiro tá numa correria, mas enfim, não é culpa de vocês, vocês não precisam saber. E vamos que vamos. Se inscreve no canal, pô, curte, comenta, compartilha. Cheguei, não vi o jogo ao vivo, mas a rapaziada do Discord é braba. Gravaram o jogo, acabei de ver o jogo, 00:05, acabei agora, hein? Só pra fazer o vídeo, vocês estão com moral. Então, deixa o like aí, manda pro amiguinho, comenta ali, caramba, o Wilson é o melhor comentarista que existe. Aliás, comenta em todas as lives. Spama o Wilson é o melhor comentarista de todas as lives que você for ver, do São Paulo, do Corinthians, do azar, só vai. Demorou? E bora, Santos e São Paulo, 1-1. Cara, aí eu vi o jogo, eu tava vendo os meninos do Discord falar, né? Voltando pra casa da TNT, que a gente fez o arquibancada? Pô, TNT, me desculpa se eu errar o nome. É o arquibancada lá, eu, Otaviano, ó. Eu, Otávio e Marcelo Beckler, Flamengo e Inter, 1-1. Cara, o Inter jogou bem. Enfim, mas não é do Inter que nós estamos falando. Choro é livre. Aí eu tava lá, não vi e vi o jogo agora. Acabei de ver o jogo e, pô, eu vi, a rapaziada do Discord tava cornetando, as always, né? Como sempre, eles estavam cornetando, padrão Discord. E aí eu falei, caramba, o jogo deve ter sido feio, tava perdendo pro Santos e tal. Aí peguei a escalação. 3 zagueiros. Alan, Arboleda, Sabino, Mike, Enzo. 3 volantes. Esses 3 volantes me dá até batedeira. O coração vem na boca. Pablo Maia, Danielzinho e Bobadilha. Aí eu falei, caramba. E os caras reclamando, eu falei, deve ter tido reclamado com razão, né? Aí jogou Tapia e Caleri. Falei, meu Deus do céu, Tapia e Caleri. O Caleri ia ser a referência, o Tapia tem que fazer o serviço sujo do segundo atacante. Cara, gostei do primeiro tempo. Não vi comentário de ninguém, só vi dos caras do Discord. Não vi outras lives. Eu costumo até assistir algumas, tem outras que me dá ânsia. Mas enfim, cara, gostei do primeiro tempo. Eu acho que a minha régua da expectativa com relação ao time do São Paulo não tá tão alta. Eu acho que o São Paulo é esse. Nessa configuração, nessa formação com essas peças, é isso. Não dá, eu vi a galera do Discord falando assim, a gente não tem saída de bola desde 2023, sei que, sei que lá. Cara, não dá pra gente ter uma saída de bola com os 3 zagueiros. Sendo que quem sai com a bola, e isso é forçado, tá? É caso pensado. É o Arboleda que sai com a bola, os 2 atacantes vão no Alan e no Sabino e deixa o Arboleda se virar. O Pablo Maia, que não é tão técnico quanto os outros, tá sem confiança. Então eles meio que vão empurrando a bola pro Arboleda, Pablo Maia pro Mike. O Enzo até se vira melhor. O Mike tá consistente, fez um jogo bom. E aí você olha o meio campo e tal, cara, gostei do primeiro tempo, um time pegador, o Tapia ajudando pra caramba, pegando o meio campo, Bobadilha bem na partida, gostei do primeiro tempo do Bobadilha, o meio campo agressivo, o time do Santos melhorou muito do jogo do sábado contra o São Paulo, era um time diferente, melhor, jogou na sua casa, jogou bem. O primeiro tempo acho que foi bem honesto, sinceramente, vendo a escalação, vendo o jogo, esperando um Santos mais aguerrido, pelo menos mais agressivo do que foi no Morumbis. Gostei do primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo decente. Foi ótimo, não foi ótimo. Foi criativo, não foi criativo, mas foi bom, foi competitivo. Era isso que eu esperava desse time escolhido. E aí você até fala, pô, Wilson, mas os 3 zagueiros com os 3 volantes que você falou que não gosta, realmente, eu não gosto dos 3 zagueiros com os 3 volantes. Mas pro que o jogo pediu, para que as peças que ele escolheu, e provavelmente ele deve estar escolhendo ainda em cima de planejamento e pré-temporada e transição, isso, aquilo, eu acho que foi um bom primeiro tempo, foi competitivo, foi um São Paulo que chegava, o Bobadilha foi bem, o Mike fez um jogo consistente de novo.
O Danielzinho aparece um pouco menos, mas Pablo Maia dá consistência no meio-campo, os três zagueiros firmes, o Enzo, nosso guerreiro do lado esquerdo, Tapa e Caleri. Foi um primeiro tempo bem ok, cara. Foi um primeiro tempo decente que esse time, para mim, foi um bom primeiro tempo desse time. Segundo tempo, até os 15 minutos, é mais do mesmo. Depois ele faz alteração. E aí, os Zubalobers vão ficar puto comigo de novo. E não tem como falar dele. Cornetaram o Crespo pra caramba no final do ano. Cornetaram a tomada de decisão dele no começo do ano. E, cara, o cara teve um planejamento, seguiu o planejamento, está seguindo o planejamento. Eu queria muito acreditar que a escolha dele pelo Lucas no banco é porque ele sentiu que o Lucas precisava de um tempo. Isso eu poderia falar pra vocês, pra passar um pano pra ele, tá? Que ele sentiu que o Lucas estava se cobrando muito, estava se frustrando, mas que ele decide dar um tempo pro Lucas para ele ir readquirindo confiança. Não, e nem eu acredito nisso. Eu poderia estar falando só pros Zuba Lovers, mas nem eu acredito nisso. Eu acho que a escolha do Lucas é porque o Lucas não quis jogar contra o Palmeiras, que não é uma informação confirmada, mas é muito provavelmente o que aconteceu. Então ele tá punindo o Lucas, só que o Lucas está respondendo. E aí, a parte que a gente cobrava do nosso querido Zubeldia é: ele não muda, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo lá. Confesso que eu critiquei a tomada de decisão do Crespo aí no último jogo, nos últimos dois jogos, a leitura dele, mas a leitura para esse jogo foi boa. E ele fala no pós-jogo: eu precisava do resultado e eu mudei. Ele tira o Alan, põe o Lucas. E aí eu tava explicando pra rapaziada do Discord. E depois eu até faço um vídeo pegando a imagem de algum lugar, porque a gente não pode usar a imagem do jogo. Mas o porquê que o três zagueiros não combina quando tem dois pontas abertos? Porque o lateral, ele vai ter que acabar marcando ponta. Então a gente perde função dos três zagueiros e os três zagueiros fica ali na linha baixa. Muito por isso que acontece o gol. Eu vi muita gente falando do gol, a gente reanalisou o gol. O Santos cruza uma bola na área, os três zagueiros estão ali postados, a linha de cinco tá certinha, a bola sai da área de novo, vai pro canto, o Mike vai para dar o bote no cara da bola, o Bobadilha acompanha, não era o Zé Rafael que ele acompanhou, era o Gabriel Menino, se eu não me engano. O passe vem para dentro. Quando vem para dentro, tá os três zagueiros postados, os volantes estão pegando, só que sobra se eu não me engano, o zagueiro que chutou, né? Ou o João Schmidt, não lembro. Sobra o cara que bate no gol. Só que tá todo mundo certo. O Bobadilha nessa hora, ele vê o Zé Rafael, só que ele não tira o espaço. O que que acontece? O cara acerta um baita chute ele acertou. O Rafael não tinha o que fazer, o goleiro. Ela vem variando assim, ó, e ela sobe e desce muito rápido. Ele só tenta acertar a mão na bola. E ele defende, só que sobra pro Rafael, que o nosso querido Bobadilha, e eu fazia isso direto. Eu marcava com o olho, não botava, a bola não vai vir aqui, esquece, não vem. E, mano, é imã. Pensou isso, pode correr que a bola vai sobrar ali. Sobra pro Zé Rafael. E aí eu vi até a galera falando, pô, como é que com três zagueiros e três volantes o cara consegue chutar no gol? Simples, a bola tá no canto. Quando a bola tá no canto, quase perto da linha de fundo, a linha defensiva tem que acompanhar a bola. A linha defensiva, nesse caso, os três zagueiros e os dois alas acompanhando a bola, sobra muito espaço ali. Os volantes têm que fechar o lado da bola. Como o Santos, o Mike, lateral do Santos, estava dentro da área, o Enzo tinha que estar dentro da área também. Ia sobrar aquele buraco, porque acontece. Não é culpa de ninguém, não é falha de ninguém, aquele esquema leva a isso. A bola sai da área, volta num passe invertido, acha, se eu não me engano, era o zagueiro, era o Adonis Frias ou o Schmidt, que era o cabeça de área, um dos dois. Mas a bola sobe, o cara acerta uma porrada. O Rafael faz a defesa, sobra pro Zé, e aí se dá pra apontar o dedo pra alguém, e eu nem tô falando pra como cornetagem não, porque o Bobadilha até joga bem, nosso querido Boba deu um migué ali. Deu um migué porque eu dava esses migué também. Então ele deu um migué ali, gol. Mano, acontece. Segue o baile, jogamos bem o primeiro tempo. Com 15 minutos, nosso querido Crespo
tem uma leitura boa, tira um zagueiro, porque o terceiro zagueiro estava sem função, porque os alas eles têm que marcar os pontas, então eles perdem função ali. Então, já que os alas vão marcar os pontas, tira o zagueiro, dois zagueiros pegam o atacante, os laterais pegam os pontas e coloca um novo meio-campo. Porra, leitura top. Coloca o Lucas, tira o, o Pablo Maia, coloca o Marcos Antônio e tira o Tapia, põe o Luciano na primeira triangulação dos caras no meio-campo. E aí o São Paulo entra num 4-4-2 losango, o Lucas na frente dos três homens de meio-campo, abrindo espaço pro lado. O Luciano perto do Lucas, que fica perto do Caleri, para entrar em aproximação com os volantes. Aí na hora do escape da saída de lado é o Bobadilha ou o Danielzinho que acaba saindo pro lado, porque o Marcos Antônio tá toda hora com a bola. E o São Paulo melhora já na primeira triangulação, falta na entrada da área. O Lucas bate, o Brasão pega. Só que já o São Paulo já muda, porque os caras bons estão junto. E aí cara bom com cara bom dá coisa boa. Cara, o São Paulo vai criando forma, o São Paulo cria um sistema alternativo durante a partida. Então, provavelmente na cabeça dele é o três zagueiros e o três volante a opção número um. Só que ele tem alternativa para a opção número 2, que é agora um Lucas mais confiante. E aí, de novo, cara, vocês não estão botando uma fé. Eu vejo um monte de gente falando que tem que mandar o Lucas embora, que já era. Assim, calma, calma. É igual o vaso de porcelana. Para quebrar é um empurrão, para consertar é uma vida e talvez nem fica da mesma maneira. O Lucas está voltando. O Lucas está clinicamente melhor. Fisicamente ele está melhorando. E o cruzamento que ele dá pro gol do Caleri é cara que tem catega. Não é todo mundo que dá aquilo, que faz aquilo lá, não. E aí entra na triangulação que aquele esquema favorece. Bola no Mike, o Mike de primeira aciona o Lucas, que da posição do meio de 10 faz o facão pro lado. Ele já imagina que o Caleri tá na área, cruza e o Caleri come o zagueirão com farinha ali, faz o gol que é, pô, ganhando confiança também de novo, jeitão Caleri, o Luciano perto dele, o Lucas movimentando no facão para os lados. Cara, a expectativa minha é para esse São Paulo. Esse São Paulo vai jogar bem todo jogo, Wilson? Não vai. Esse São Paulo vai jogar bem toda hora, vai ganhar todos os jogos? Não vai. A expectativa é para ver esse São Paulo. A expectativa não é para ver o São Paulo ganhando todos os jogos. Ainda mais com tanto jogo. Ainda mais porque pega o Primavera sábado. Então, assim, espero esse São Paulo contra o Primavera? Não, não espero. Sinceramente, com o Primavera eu ia com o Banguzinho. Botava os meninos da base para jogar, Pedro Ferreira, Luca, Ferreirinha, com o Tapia Gladiano. Botava esses caras porque, assim, no Paulista só não posso cair. Vou jogar para ganhar? Também não. Sinceramente, podia até cair fora, que aí o time ganhava umas semanas aí de refresco, umas datas aí no meio do caminho, e aí dava para colocar o treinamento mais em dia, já dar uma recuperada na galera. Pô, e os recuperados, nós estamos em fevereiro. Os caras estão vindo fudidos já desde o ano passado. Então já nem queria classificar. Só não cai, irmão. Não caiu, não classificou, tá no peso, ganhamos uns dias para trabalhar. Todo mundo respira, vai ter jogo pra caramba ainda. Rapaziada vai jogar. Mas assim, duas coisas que não dá para negar. O São Paulo tem um time competitivo. Tem. Com três volantes, o Pablo Maia e os três zagueiros. Ou com três caras de meio campo que são técnico, um absurdo. O Lucas de 10 na frente deles, que tá voltando bem fisicamente, clinicamente. O Lucas tá voltando. Foi importantíssimo hoje de novo pro cruzamento. Girava com umas bolas que ele não tava girando há 2, 3 meses atrás. Então, assim, o Lucas voltando bem, o Caleri voltando a fazer gol com confiança, o Luciano confiante, como sempre, fazendo gol. Então, esse é um São Paulo que dá para acreditar. Espero o título? Não. Espero não sofrer. É diferente. Essa é a meta. Com esse São Paulo saudável, como o Crespo gosta de falar, com ele escolhendo as batalhas que ele vai brigar, rodando o time,
entendendo a situação dos jogadores. Ah, por que que Marcos Antônio e Lucas e Luciano foram pro banco? Porque provavelmente eles acusaram no GPS, tão cansado, o homem deu um respiro. E tem que ser assim o resto do ano. A gente não tem dinheiro para contratar, não tem elenco para forçar muita mão. Tem que pegar os meninos e botar para jogar contra a Primavera, contra esse, contra a Ponte, depois. Só não vamos cair. Não caímos, bota os meninos e é isso. E aí o São Paulo termina o jogo com esse time melhor, poderia ter ganho. O resultado é ruim? Não é ruim. Um ponto contra o Santos fora? Não é ruim. Eu acho que é um resultado bom, mas pelo que foi o segundo tempo poderia ter sido melhor, mas eu acho que são várias coisas positivas que a gente vê nesse segundo tempo. Ver o nosso treinador com uma alternativa diferente, tendo a leitura do jogo, ver o nosso Lucas, um dos principais jogadores, voltando com confiança, girando e acelerando, ver o nosso 9, mesmo que ainda com pouca movimentação, fazendo gol, gladiando. Então, assim, são depois de momentos pesados, de turbulência, são coisas boas que acontecem. Então, cara, eu sinceramente gostei do jogo, gostei do resultado, gostei assim para fevereiro, início de fevereiro, gostei do que eu vi. Eu acho que, de novo, é um São Paulo promissor que vai entregar na parte competitiva. Não é um São Paulo, eu acredito muito que não seja um São Paulo para brigar por Libertadores. É um São Paulo que vai passar longe de cair no Brasileiro, vai ser competitivo, vai ter bons e maus momentos, mas muito consistente. Principalmente se a galera parar de se machucar. E aí, cara, é ponto positivo pro E aí a galera que fala, os Zuba Lovers, mano, aceita que dói menos. O cara, bem ou mal, tá fazendo uma leitura em cima do que ele tem de material humano muito melhor do que o Zubeldia fez. Ele tem um planejamento, segue o planejamento e faz a leitura em cima disso. Então, tipo assim, eventualmente ele vai perder de novo? Vai. Ele pode perder 4 jogadores de novo pro DM e perder um de jogo? Pode. Mas o cara tem não dá pra falar que ele não tem o plano. Ele tem o plano e ele tá mostrando pra nós, ó, o que eu tinha pra fazer hoje? Tirar um zagueiro pro Lucas. Fiz. Deu bom? Deu. Melhorou. Dava pra ele ter feito diferente hoje? Cara, só se ele tivesse tirado o Caleri, colocado o Luciano e o Ferreirinha pra dar um fôlego a mais, mas ia perder. Poderia ficar melhor, poderia ficar pior. Ele ia ter que arriscar. Preferiu não arriscar, tem que ser respeitado. Eu acho que o São Paulo entra no trilho de novo, no caminho certo ali. E a expectativa é boa. Não é alta, mas é boa pro próximo jogo. Próximo jogo contra o Primavera. O que, que a gente espera? Eu espero o Bangu. Tomara que venha o Banguzinho inteiro. 4-2-3-1 com o Banguzinho. Joga Lucas e Ferreirinha com o Tapia lá na frente. E se não botar o André Silva, que vê ele treinando também, já bota ele pra torar logo e vambora. E bota o Banguzinho ali. Só que aí com o Banguzinho vai ter que jogar. Um dos 3 volantes tem que jogar. Junto com o Pablo Maia. Porque se jogar Negruti e Pablo Maia de novo, vai ficar igual foi contra a Portuguesa. A gente fica sem saída de bola. Bota o Lucas, lateral direito, Lucas Ramon, que do Mirassol, põe pra torar também, irmão. Seja bem-vindo, vai trabalhar. Põe o Wendel, cara, dá pra fazer um timezinho legal, alternativo, pra jogar contra o Primavera, ganhar, e aí espantar o rebaixamento, e aí perde pra Ponte pra não classificar e ganhar umas semanas de folga aí, sinceramente. Mas eu acho que é isso. E aí o Tchecão mandou pra mim as perguntas que teve na live, né? Vou ler aqui, provavelmente o Slim vai cortar, né? Pra fazer os vídeos separados. Então é isso, os vídeos das perguntas vocês vão ver depois, com as respostas. E é isso, senhores. Santos 1, São Paulo 1. Acho que foi um jogo ok, decente, bom. E a expectativa pro nosso querido São Paulo é essa. E sábado, tô lá na TNT, quem puder ir lá na moral, vai na live lá e fala assim, caramba, como o Wilson é fera comentando. Mano, mente pros caras. Eles mentem pra nós, mente pra eles também. Demorou? Senhores, beijo no coração, fique com Deus e fui. Valeu, Zinho! Gol!